Amados, eu gostaria nesta noite de propor, assim, digamos, um tema para a nossa meditação desta noite, para essa ministração, e eu gostaria de intitular Você é convidado. Quando nós ouvimos a palavra convite, né? Nós nos alegramos, porque muitas vezes vamos ser convidados para uma festa, outros até ficam preocupados, porque vai ter que colocar a mão no bolso, comprar um presente, né? Outros até ficam tristes, porque fica, né, vendo um recebeu o convite, o outro recebeu o convite e começa a pensar, caramba, acho que eu não vou ser convidado. Então, um convite é sempre uma expectativa, é sempre algo assim, que pode trazer uma ansiedade, pode trazer uma preocupação. Um convite é sempre algo que mexe com as nossas emoções. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para tanto no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Oséias foi um profeta que profetizou ao mesmo tempo que o profeta Isaías. Na mesma época, eles estavam profetizando no reino de Judá. Profeta Oséias, no capítulo 6, e no verso 3. O convite. Você é o convidado, tá? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí pode estar passando agora assim na nossa mente, né? Na mente de muitos de nós. Como? Como podemos conhecer o Senhor? Para quê? O que resulta em conhecer o Senhor? Qual o propósito de se conhecer o Senhor? E como nós podemos conhecê-lo? Houve uma preocupação numa época dos gregos pelo conhecimento. Eles gostavam de buscar o conhecimento. Eu gostaria que você voltasse apenas um pouquinho para trás, no capítulo 4, aí mesmo, do profeta Oséias. No verso 6, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E nós vimos o profeta convidando, fazendo um convite ao povo para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Uma das causas, um dos propósitos de conhecer a Deus é porque o povo, quando não conhece, ele está sendo destruído. Destruído como? Nós podemos pensar, mas como assim destruído? Em todas as áreas. A moral. O povo está sendo destruído, a nação, todos, não é só o Brasil, os países, o mundo em geral está sendo destruído na sua moral. Não existe mais um conceito de moralidade, de seguir, de ser alguém moralmente correto, moralmente digno. Hoje as pessoas, elas não se preocupam se elas estão batendo num velhinho ou numa criança. Elas não se preocupam se elas estão estuprando uma prostituta ou uma criança pequenininha. Não se tem mais a preocupação com a moralidade. O povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Destruído socialmente. Nós vemos hoje em dia que não existe mais uma punição para as infrações. Não existe mais
uma maneira de se corrigir aquilo que nós consideramos socialmente incorreto, socialmente errado. Roubo, assaltos, assassinatos. Vamos continuar, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1. Ouve a palavra do Senhor, ó filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Por quê? Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o quê? O perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e a homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Verso 6 de novo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, o que está prevalecendo? O que tem prevalecido na terra? Nós olhamos para as reportagens e vemos todos os dias assassinato, assalto, matando pessoas sem razão e com razão. Isso é uma destruição. O caráter, pessoas sem caráter, não há mais caráter. Por quê? Porque falta o conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, o conhecimento das leis do Senhor. Nós vemos aí as igrejas proliferando, as igrejas aumentando em número, mas igrejas que não têm conteúdo bíblico, que não têm o conhecimento da verdade, porque Jesus Cristo, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque nós não temos conhecido, porque não temos buscado. Mais um texto, no capítulo 5, aí mesmo no livro de Oséias, no capítulo 5, no verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. O que o Senhor quer? Que nós nos inclinemos para as coisas concernentes ao reino, que nós busquemos a face do Senhor. E através dessa busca nós vamos estar conhecendo, tendo conhecimento da vontade de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus, tendo conhecimento das leis do Senhor. Quando nós conhecemos a lei, nós temos como não errar. Mas quando nós não conhecemos, a gente erra sem nem ao menos saber que estamos errando. O Senhor é aqui nesse verso 15 que eu acabei de ler, Ele está fazendo um desafio para o povo, para buscar ao Senhor. É um desafio nessa geração, isso é desafiador. Quem entre nós tem o prazer de buscar ao Senhor? Quem entre nós quer buscar ao Senhor? Quer conhecer o Senhor? Nós queremos vir à igreja, queremos cantar, queremos conversar, queremos conhecer o vizinho, paquerar, namorar, casar. Queremos ter filhos, que por sinal a igreja está sendo inundada. Todos querem, mas e buscar ao Senhor? E buscar o conhecimento? O meu povo, diz o Senhor, está sendo destruído. A causa da destruição. A causa de nós não sairmos mais na rua, sabe, para ir numa agência bancária, tirar algum dinheiro tranquilo, sem nos preocupação, é porque lhe falta o conhecimento, falta Deus. Capítulo 6. Nós lemos o 15 e pulemos já para o capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor,
porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Veja que a busca ao Senhor, ao conhecimento, é terapêutico. Você vai ser curado. Você vai ser restaurado. Você vai ter vida. E melhor ainda, e viveremos diante dEle. Quando nós buscamos ao Senhor, nós podemos alcançar a cura, a libertação, o vigor, a alegria, a restauração, transformação de vida. A igreja deste século, a igreja que está na terra, ela está perdendo a identidade de igreja de Deus. A igreja destes últimos tempos tem perdido a característica de uma igreja separada, de uma igreja santa, de uma igreja submissa, de uma igreja que não busca o seu querer, a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Eu não sei qual ideia você concebeu na sua mente de igreja. Mas a igreja foi colocada na terra para ser santa, separada para Deus. E nós hoje queremos trazer tudo lá de fora para dentro da igreja. Nós vemos aí igrejas para homossexuais, nós vemos igreja para surfista, igreja para skatista. Para quê? Porque isso é para satisfazer a vontade da carne. Porque a igreja de Deus, como o apóstolo tem nos ensinado, que vai subir é uma só. Não tem uma placa, não vai ter plaquinha lá no céu. Imã, PPC, CCC, CCM, não vai ter isso. Não vai. E às vezes nós concebemos na nossa mente isso. E acabamos destruídos. Vivemos uma vida cristã sem vitória, infrutífera. Uma vida cristã de comodismo. Uma vida cristã de mesmice. Uma vida cristã que nós, quando estamos aqui, cantamos, adoramos, falamos o nome de Deus, saímos para fora, esquecemos tudo isso. Estou cansada, não vou para a igreja. Ah, hoje tem um programa legal, não vou para a igreja. Hoje eu não posso perder o último capítulo da novela, não vou para a igreja, o culto tem todo dia. Todo domingo o pastor está lá e os irmãos estão lá. Talvez nós estaremos, mas e você? Será que você estará? A igreja tem perdido a identidade. Nós precisamos, o convite foi feito. Você é convidado a quê? A conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é conhecer uma nova ciência. Não é conhecer como funciona o novo iPhone. Não é conhecer um novo jogo da internet. É conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso, esse convite, a aceitação a esse convite, ela envolve, primeira coisa que eu coloquei aqui, ela envolve decisão. Não é um sentimento, ela envolve uma decisão. O que é uma decisão? Uma convicção, um propósito, uma responsabilidade. Aceitar o convite, ela envolve um permanente esforço, um permanente atitude de buscar esse conhecimento. Aceitar esse convite envolve, então, primeiramente,
decisão. Isso é uma parte humana. Eu não posso decidir por você. O pastor não pode decidir por você. Deus, os anjos não podem decidir por você. Essa é uma questão puramente individual. Uma decisão. Você decide aceitar o convite. Um outro envolvimento que eu coloquei aqui envolve persistência, porque quando ele fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é igual, conheci, já sei tudo de Deus, agora eu posso fechar minha Bíblia, eu já li a Bíblia inteira, já fiz os cursinhos da escola de líderes, já participei de várias palestras, pronto, já conheço tudo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma persistência, é algo dinâmico, é algo que você faz constantemente. Uma outra coisa envolve foco. Ultimamente é uma palavra que tem sido bastante usada, né? O pessoal coloca força e foco, vamos lá, vamos malhar, força e foco, vamos estudar, força e foco. Então, coloquei aqui também, envolve foco. Vamos traduzir para nós? Prioridade. Envolve priorizar. O que é priorizar, gente? É colocar em primeiro lugar? Não. É colocar em primeiríssimo lugar. É dar o valor maior a isso. O que pode ter maior valor na sua vida não é a sua faculdade, não é o seu emprego, não é a sua poupança que você está fazendo para comprar seu carro. A prioridade é o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Israel estava se envolvendo com várias coisas. Eles estavam deixando de priorizar Deus. Eles estavam preocupados com o ouro deles, com o tesouro deles, com os deuses. E até eles já estavam começando a colocar no ritual deles, eles eram religiosos, no ritual, né? Vários deuses. E não priorizavam mais o conhecimento do verdadeiro Deus. Aí você pode falar, eu não tenho Deus nenhum, eu não tenho lá na minha casa nenhuma imagem de escultura, eu não tenho lá na minha casa nenhum poste ídolo, mas você tem lá na sua casa o seu computador, você tem lá na sua casa a sua filhinha que acabou de chegar, você tem lá na sua casa o marido novo que você acabou de conquistar, você tem lá na sua casa, sabe, o seu espelho que você adora olhar, né? Opa, o espelho está aqui, deixa eu dar uma olhadinha, né? Narcisista. Você coloca até o espelho no lugar estratégico. No corredor, porque você vai para lá, você olha. Você vem para cá, você olha. Puxa vida, né? Você tem muitos deuses. Quando eu falo isso aqui é você mesmo, entendeu? Você mesmo está sendo o seu Deus. Ou seja, minha pancinha em primeiro lugar. Tem gente que vem para a igreja com fome. Eu, às vezes, venho. Mas tem gente que vem para a igreja com fome e começa a ficar nervosinho. Caramba, esse culto não vai terminar. Meu Deus, começa a sentir o cheiro daquela pizza. Começa a sentir os cheiros do salgadinho da Rafa que vai chegando. E começa a ficar nervoso. Está priorizando a sua barriga. Deus está querendo falar com você e você não consegue ouvir porque você veio para a igreja com fome. Irmãos, toma uma sopa antes, que o ouvido fica liberado. Amados, prioridade faz a diferença na nossa vida. Foco faz a diferença na sua vida. O que você está focado ultimamente? Em perder uns quilinhos?
É em ganhar muito dinheiro? No que você está focado ultimamente? Que a partir desta noite, o seu foco seja na palavra. Que a partir desta noite, o seu foco seja em conhecer o Senhor mais intimamente. Nós temos na Bíblia, eu falei hoje de manhã que eu assisti aquele filme Noé. Quem assistiu? Muita gente assistiu Noé? Que coisa horrível. Que coisa horrível. Aquele Noé, ele não conhecia Deus. Aquele Noé, ele não andava com Deus, porque a Bíblia, o Noé da Bíblia, lá em Gênesis, diz: Noé andava com Deus. Quem anda, conhece. Quem anda, conhece. Tem alguns meninos aqui que andaram muito tempo com o pastor. Muito tempo. O pastor ia para a chácara, eles iam. O pastor ia fazer um discipulado, eles iam. Eles conhecem muito bem o pastor. Eles sabem o que o pastor gosta, o que o pastor não gosta. Eles sabem se eles podem fazer brincadeira ou não. Eles conhecem, porque quem anda, conhece. E o Noé da Bíblia andava com Deus, conhecia o Senhor. Enoque andou com Deus. Ele conhecia tanto Deus. E Deus o conhecia, que ele foi tomado. Ele não morreu. O apóstolo Paulo, a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, que ele conheceu o verdadeiro Deus, a vida dele mudou, o foco dele mudou. De perseguidor da igreja, nós temos aprendido, ele passou a ser perseguido, porque o foco dele mudou. Ele conheceu a verdade, ele conheceu o Senhor. E as coisas mudaram. Se as coisas na sua vida não mudaram, se você continua o mesmo, você ainda não conhece o Senhor. O seu foco, talvez você seja vesgo, né? Porque aí tem dois focos assim. Eu tenho uma tia que ela é bem vesga, sabe? Mas bem vesga mesmo. Acho que um olho parece que está aqui, o outro parece que está aqui, assim, bem na beiradinha. Então, às vezes eu falo assim para ela, sabe, ela está olhando para mim? Então, às vezes tem dois focos. Mas nós precisamos ter um foco. E esse foco é no conhecimento de Deus. Que você possa nesta noite, assim como o apóstolo Paulo, cair do seu cavalo, se jogar aos pés do Senhor e mudar o seu foco nesta noite, amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pode fechar os teus olhos e abaixar a sua cabeça neste momento. O convite foi feito. Aceitar envolve responsabilidade.